Bem-vindos ao Café com Bis, o podcast que pode ser o benchmark que faltava aí para alavancar sua carreira. Eu sou Jéssica, gestora de Marketing Growth, mentora de Growth e criei todo esse projeto que já tem algum tempo. E hoje eu recebo aqui com muita felicidade a Jana Truzzi, que é Growth Manager na Wimi. Muito obrigada por ter topado trocar ideia aqui com a gente. Jana, bem-vinda. Bem-vindos, bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Jess, pelo convite. Estou super empolgado. O tema que a gente vai falar aqui, já já vocês vão saber, é um tema que me interessa muito. Então, gente, a Jana, eu conheci já virtualmente. Ela já foi, de fato, eu chamei ela para fazer bench. Acho que nessa temporada tem várias pessoas que eu conheci, assim, para conversar sobre um tema específico. A gente é membro das Mulheres de Growth. Então, volta e meia, a gente sempre trocava sobre gestão de time, sobre montagem e tudo mais. Em uma dessas conversas que eu estava tendo, a gente conversou muito sobre ferramentas de gestão e escolha ali de perfis, entender como é que aquela pessoa é a melhor, processo seletivo e tudo mais. E a Jana foi uma das pessoas que trouxe muitos elementos para a conversa e eu, lógico, convidei ela para falar mais aqui. Então, para todo mundo ter um pouco mais do seu histórico, você podia contar um pouco da sua trajetória profissional? Vamos lá, gente. Prazer estar aqui. Então, falando um pouco da minha trajetória, eu vou tentar resumir, né? Eu falo que são alguns anos. Eu tenho aí, o ano que vem eu celebro 25 anos de carreira como marqueteira. Então, eu falo que eu sou jovem, mas eu comecei super jovem. Não quero deixar isso registrado. Eu comecei com 14, 15 anos, um programa de formação de menor aprendiz, trabalhando na 3M. Depois eu tive uma passagem, trabalhei com Sandy Júnior, acredite, se quiserem, lá no auge da carreira. Aí trabalhei 7 anos na Claro em Telecom e nos últimos anos aí, desde então, tenho trabalhado no universo de startups e tecnologia, né, SaaS, B2B, B2B2C, ajudando empreendedores a modular, né, novos formatos, modelos de negócio e também como consultora, mentora e hoje como Growth Manager na WIM. Então, sou administradora de formação, né? Me especializei em marketing, comportamento do consumidor e mais recente tenho estudado psicanálise. Eu acho que até já aqui na linha do spoiler, eu acho que isso se conhecer é a ferramenta fundamental para a gente cuidar de si, fazer uma autogestão para ir ser um líder, né, que consiga contribuir com os seus times. Então, foi através da formação como coach, como mentor e mais recente como psicanálise que eu entendi onde eu consigo deixar o meu valor aí, o meu legado para o mundo e fazer a diferença na vida das pessoas. Eu podia perguntar qualquer outra coisa agora, mas não seria eu. Primeiro, você conheceu a Sandy? Sim, eu trabalhei direto com esse Sandy, Noeli, Durval, que é o Chororó, Durval Uhum. Júnior, que é o Júnior, e outros artistas também. Eu trabalhei com eles na época, né, na produtora que chamava SJ, e era jovem, fazia faculdade na PUC, num campus que era de administração, e a Sandy estava fazendo letras em outro campus. Então, a gente fez faculdade na mesma época, enfim. Eles estavam sempre no escritório, a gente interagia todos os dias, a mãe muito presente, né, como empresária, diretora executiva, são todos assim queridos, assim. Eu gostei demais, assim, foi uma experiência única e eu acho que eu só fui entender o que foi aquilo na minha vida depois que eu saí de lá e agora com um pouco mais de maturidade, sabe? Foi uma fase muito boa porque era todo mundo, né? Tenho amigos, colegas que estão lá até hoje e que a gente manteve contato aí na nossa trajetória profissional e só agora eu acho que eu fui realizar o que foi aquilo, tá? E aí eu acho que... E é interessante falar, porque eu vi até um depoimento da Sandy no documentário que ela fez mais recente, que ela também, quando voltou para a turnê agora, né, que eles fizeram, né, de celebração da carreira, que ela também entendeu a dimensão do que foi. E assim, eu falei, tá, se ela entendeu a dimensão agora do que foi, eu, Harris Mortal, também ter caído minha ficha do que foi, tá tudo certo. Ela falou, gente, né? Porque para ela voltou, né? Ela conta, né? Tem uma cena no documentário que ela estava chegando nos estudos da Globo, ela tá chegando com, eu acho que meio aquela coisa de mãe carregada, tá, não sei o quê, e as pessoas começam a interagir, ela, tipo, muito já numa carreira, né? Num outro momento, num outro processo, tal, muito mais low profile, e aí, né, a questão dos shows esgotados, enfim. E aí ela tem dimensão do que foi. E eu acho que
até pelo momento que a gente estava, se pensar de comunicação, da forma como a gente interagia, não tinha rede social. E aí, uma curiosidade, já que né, você entrou nisso, minha linha de telefone hoje, meu primeiro número de telefone foi o número que eu ganhei da Sandy. E isso eu tinha 18 anos, tem 21 anos. E aí, assim, eu não. E na época tinha um telefone da Sandy, que era um laranjinha da Nokia, aquele que tinha um ringtone que tocava a musiquinha e a voz da Sandy, mandava mensagens, emojis, e tinha o telefone do Júnior. Eu tive isso. E desde então, minha linha de telefone é a mesma, eu não troquei. Muito legal, cara. Eu sempre tive curiosidade, assim. Como eu sou criança dos anos 90, né? Tipo, alguém conheceu a Sandy, eu sempre vou perguntar. Ela é daquele jeito mesmo, assim, tipo, não era um personagem, então Não, fico não feliz em saber. não são assim, eles são exatamente aquilo, né? As pessoas falam, questão família, talvez uma imagem de família Margarina, cara, são queridos, assim, eu tive muito apoio na época que eu estava da faculdade, eu admiro demais, assim, a Noemi, que é a mãe, uma postura super respeitosa de ouvir as pessoas, me escutar, eu paro e penso hoje, falo, gente, era só uma menina, tinha 21 anos, tipo assim, super jovem, e ela tinha interesse pelo que a gente trazia, curiosidade, tinha uma postura de diretora mesmo, diretora, líder, mãe, já para falar no tema. Ela exercia esse papel, tanto na carreira dos filhos, quanto empresária, enfim, como gestora de pessoas, né? Então, e aí eu falo, ela não, talvez não tivesse, né, o que a gente fala de uma formação clássica, mas ela tinha vida. Então, assim, eu acho que é só admiração, assim, e respeito mesmo. Já entrando nesse tema, a gente fez um esquenta super rico antes de começar a gravar. E aí você falou sobre essa questão de formação e não formação, que foi uma das primeiras coisas que eu falei quando a gente começou a conversar sobre isso, né? Que muito do mercado se acredita, muito do mercado não, mas muitas pessoas acreditam que liderança pode ser um dom nato, assim, uma coisa nata, tipo, a pessoa nasce líder. Quantas vezes a gente já ouviu falarem isso, né? Que, tipo, a criancinha que faz todo mundo brincar com ela, tipo, aquilo ali é um líder nato e tudo mais. Só que quando a gente vem para um ambiente de trabalho, entende o dia a dia, que a gente está ali lidando com pessoas, falando do meu lugar, eu, Jéssica, eu sinto a necessidade de ter, sim, um esteio técnico para conseguir ser o melhor que eu preciso, para compreender as pessoas, para entender como elas podem ser melhores aproveitadas nos melhores lugares que elas podem ser brilhar, sabe? Daí eu queria ouvir de você mais sobre você ali, que a gente já começou a meio que tocar nesse assunto, da sua visão sobre isso. Eu super concordo, né? Até me veio agora, né? Se você é um médico, você se prepara para atender um paciente, para fazer uma cirurgia ou para conduzir uma consulta. Eu acho que não importa qual é a função que a gente exerça na sociedade, eu acho que, assim, se preparar e estudar, eu acho que não tem como fugir desse lugar, né? Até você comentou, falou, Jana, existe uma corrente que acredita muito na questão da intuição, que é uma coisa muito mais fluida, leve. Eu acho que a intuição, ela está presente quando a gente fala de gestão de pessoas, né? Mas ela é um dos componentes, né? Eu acho que existe sim técnica, existe método, existe processo, existe gente que estudou e pesquisou isso. E eu acho interessante contar, né? Eu comecei falando que vou celebrar 25 anos de carreira como marqueteira e o ano que vem, coincidentemente 2025. E eu tive uma formação como gestora, né? Quando eu assumo minha primeira cadeira de gestão, eu participo de um programa desenvolvido na época era NET, mas que era claro que é de primeira gestão. E aí a primeira coisa que eles fazem, os primeiros, né, é uma semana de formação, né, intensiva, que é um programa de formação de novos líderes. E nessa formação você vai trabalhar a questão de autoconhecimento, né? Como você vai se entender primeiro, aí você entende como o time que você tem está configurado, você entende quais são suas forças ou fraquezas, ou luz e sombra, e aí, enfim, né, sua e de cada um dos componentes. Como você lida com isso e como que você constrói um time de alta performance. E aí eu acho que não tem como não estudar, né, e se preparar. Além de ter, eu acho que, né, a questão da formação, né, eu ia comentar que, né, sou marqueteira há 25 anos, mas eu sempre tive interesse por gestão de pessoas e pelo ser humano. E todos os meus trabalhos de conclusão de curso de faculdade, MBA, pós,
foram sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, é uma coisa que eu sempre me interessei, né? Estudei comportamento do consumidor, mais recente psicanálise, fiz uma formação como coach lá atrás, né? Que a palavra está banalizada, mas ela tem um método, que é o que a gente está falando, sim, existe um método, existe um processo. Então, eu acho que não tem como a gente estar a serviço sem se preparar para isso e sem se conhecer, tá? Por onde eu começo? Talvez venha essa pergunta, né? Se conhecendo. Porque, assim, muito do que a gente critica no outro ou que nos causa um desconforto fala mais sobre a gente do que do outro. Então, assim, por que aquilo me incomoda ou porque aquilo me coloca num lugar que não é um lugar, né, de flow ou me desestabiliza de alguma maneira? Então, você precisa olhar para si, não tem como. Então, buscar processo de terapia, coach, mentoria, enfim. E esse é um trabalho. E é um trabalho, assim, eu falo que é de descascar a cebola, entendeu? Dói. Total. Ainda mais quando a gente pensa que a gente tem muito essa cultura do feedback, né? Você tem que ter uma base muito clara do que você tá falando sobre o que você tá falando. E que aquilo não é sobre você, tipo, que você não tá se espelhando em alguém e aí tomando todo o cuidado do mundo em relação a isso, sabe? E aí, quais as técnicas que você entendeu assim ao longo da sua carreira que fazem muito sentido e que tem te ajudado, principalmente quando a gente olha assim, vou montar um time do zero. Então, você pensa antes nesses perfis, ou você vê a pessoa e você sabe que é a pessoa? Como é o seu processo de construção de time? Eu acho que, assim, eu acho que quando a gente não tem conhecimento, ou quando a gente é muito jovem, a gente tem uma tendência de falar assim, quando a pessoa é parecida, a gente cai nessa falácia, né? A pessoa é parecida com você, né? De tipo, eu já vi times e já experimentei isso de pessoas todas iguais. Cara, não vai funcionar. Deixa eu te contar, assim. Mas ok, às vezes é o que a pessoa dá conta, enfim. Mas sim, eu hoje, né, sabendo que, né, como eu sou, tento trazer pessoas completamente diferentes de mim. Então, assim, falar da minha experiência, mas. E é o que eu tenho feito nos últimos 10 anos. Então, assim, sabendo como eu sou, tento trazer alguém diferente. Assim, oposto, né? Que falam do oposto complementar, né? E trazer pessoas de acordo com a cadeira. Então, né? Sei lá, vou pegar uma pessoa que trabalha com. Sei lá, vamos falar, uma pessoa não ligada à nossa área aqui, que é marketing, growth, enfim, mas alguém que vai exercer uma função que trabalha com contabilidade, por exemplo. Se eu trago alguém que tem um perfil, né, e se a pessoa não descobriu isso ainda, mas se eu trago uma pessoa que tem um perfil imediatista, que gosta de movimento, que gosta de novidade, que tem pavor de rotina, ela não vai performar naquela cadeira, vai ser muito sofrido, porque não é o estilo natural dela. Então, quando a gente pensa, né? E você me perguntou, sim, eu penso em trazer pessoas e formar um time, eu olho para o desafio que aquela pessoa vai assumir e olho para a questão comportamental, como está a configuração desse time. Então, assim, um time para mim de alta performance é um time completamente diverso. Então, assim, ter pessoas completamente diferentes é como acessar também uma caixa de ferramentas. Então, meu convite sempre não é só como gestora. Eu fiz uma vez, eu improvisei, criei uma dinâmica que eu chamei de escambo de talentos. E quando o time estava formado, isso na última startup que eu trabalhei, eu montei uma dinâmica usando técnicas de design thinking que cada um colocou ali, né, após a análise dos seus talentos, né, entendeu, né, fez o DISC, fez um outro teste, né, um outro teste de mercado, a pessoa colocou, né, quais eram as fortalezas e o que ela precisava de ajuda, ou que ela tinha dificuldade, enfim. E aí a gente fez um mapão, clusterizou isso, fez um mapão para entender onde estava concentrado o time, qual era o perfil do time, e a partir daí a gente entendeu o que cada um precisava de ajuda, enfim, exemplos concretos. Eu tinha uma pessoa que era extremamente influente no time. Eu trouxe uma pessoa assim, porque eu sabia que era uma coisa que eu precisava para navegar naquela organização. Só que, em compensação, ela tinha dificuldade com organização e com planejamento. Então, assim, e tá tudo certo, tá no pacote. E aí, o que eu convoquei o time, falei, gente, ó, o fulano aqui, ele tem muita facilidade, gente, vocês vão ficar quebrando a cabeça para fazer Excel, pede ajuda. Ao mesmo tempo que a fulana consegue dar nó em pingo d'água. Então, assim, aproveitem que vocês são diferentes e troquem entre vocês. Então, assim,
os rituais, né, que a gente que trabalha com empresas de tecnologia, inovação, consultoria, enfim, planning, review daily. Não é para o gestor, gente, é para o time. É para vocês se falarem. Eu não preciso, em teoria, estar presente. Vocês precisam ser capazes de se auto... A não sei que eu tenha alguma coisa para contar, direcionar, mas o time tem que rodar sem você. E você, como gestor, tem que criar espaços de facilitação para que esse movimento aconteça. Criar rituais que favoreçam esse movimento. Então, sim, eu utilizo dessas ferramentas, né, para poder formar o time e também para desenvolver. Antigamente tinha uma coisa que eu não concordo e não é o que eu pratico na minha gestão, pensar na sua sombra, nas suas fraquezas, não gosto dessa palavra, mas enfim, naquilo que você não é até onde você, né, entra em estado de flow e tudo mais. Vamos tentar desenvolver isso. Não, gente, vamos focar no que você é bom pra caralho, entendeu? Tipo assim, vamos fazer assim, se você é muito bom nisso, eu quero que a sua luz esteja aqui. É o que você vai brilhar, porque sabe o que acontecia? Você tem uma galera toda mediana. Se você foca na fraqueza, você vai levar todo mundo pro médio, porque a pessoa nunca vai ser, porque não é o que é onde. Então, como é que eu faço para cada um brilhar, para cada um performar? Aí você tem um time de alta performance naquilo que a pessoa é bom. O que é sombra ou o que é fraqueza, a gente minimiza. Mas o foco do desenvolvimento tem que estar naquilo que a pessoa é bom, entendeu? Como você faz, então, para identificar? Tipo, durante o processo seletivo, como é que você consegue ter essa visão? Então, eu acho que tem uma coisa, né, que aí vou puxar minha veia como designer de formação, design thinker, né, de técnica de pesquisa em profundidade, né, que a gente costuma usar isso para poder validar a proposta de valor, conversar com o cliente, entender conceitos, enfim. Numa conversa, você consegue, né, com treino, prática, você consegue identificar qual é o perfil da pessoa. Então, quando alguém traz para mim, sei lá, fim de semana eu preciso ficar em casa, eu gosto de ficar quietinha, lendo livros, com o meu gato. Essa sou eu, tá? E escutando música, enfim. Essa pessoa tende a ter uma natureza introvertida, o que não quer dizer tímido, que é muito diferente, que as pessoas confundem timidez com introversão. Não, você pode ter uma pessoa extrovertida no time. O que ela está dizendo ali para mim? Que a energia dela, ela recarrega a energia dela estando com ela. Que ela precisa desse momento. Se é uma pessoa que fala para mim, nossa, fim de semana eu corri, participei de maratona, fui para balada, eu conheci fulano, saí de uma festa, fui direto para outra, eu entendi que essa pessoa ela se carrega a energia dela no grupo. Então, eu estou só dando um exemplo que, e aí eu vou trazer de novo com a analogia com a medicina, eu tenho uma amiga que é endócrina, e ela sempre fala para mim que a clínica é soberana. Então, assim, primeiro eu vou conversar com você 1 hora e meia. E a partir dali, do que você me trouxe, aí eu vou olhar o exame. A gente pode comparar o exame com qualquer teste, DISC, PI, MBTI, 16 personalidades, enfim. Então, assim, a conversa, ela é soberana em relação ao teste. Então, assim, se você tiver que descartar alguma coisa, você descarta o teste. Então, numa conversa com um treino, uma escuta presente, legítima, e eu acho que esse é um desafio hoje para as pessoas, de fato estar presente. Você vai conseguir perceber quem é aquela pessoa. Óbvio que você vai conhecer ela durante o dia a dia, mas com treino é possível identificar essas coisas na conversa. O teste ajuda, eu acho que ele é uma ferramenta, mas assim, ele não é imperativo e não dependo dele, eu peço para as pessoas fazerem, peço, muitas vezes até para a pessoa, né, ter aquilo como uma ferramenta de autoconhecimento e tudo mais, mas pela conversa eu já consigo capturar, entendeu? Então, é na arte de fazer perguntas e de escutar o que a pessoa traz que você consegue capturar esse tipo de coisa. Acho que tem uma veia da psicanálise aí, e anos aí de estrada. Cara, eu tinha um líder que ele me ensinou a fazer entrevistas, né? E aí eu lembro que ele tinha algumas suposições. Então, assim, ele dizia assim, presta atenção como essa pessoa contou a história do case dela. Ela usou muito eu ou ela usou nós? Se ela usou muito eu, pergunta exatamente o que ela fez para que você consiga entender a abrangência do que ela sabe tecnicamente sobre aquilo que ela entregou. Se ela falou nós,
pergunta como o time se dividiu, pra você entender se, tipo, ela era uma formiguinha ali no meio de um monte de gente que fez coisas e ela entregou, sei lá, só um pouquinho. E era muito verdade, assim, quando a pessoa falava eu demais, se você apertasse ali tecnicamente, geralmente dava uma quebrada ou você conseguia encontrar uma característica onde ele falava mal do resto do time, sabe? Como se ele se vendesse, como se carregou o time. Eu acho que diz muito sobre a pessoa e o perfil dela, mas ao mesmo tempo também a gente tem que levar em consideração o contexto da conversa, porque no momento que a pessoa que está querendo se vender, ela está buscando uma posição de emprego, ela está vulnerável. Então, assim, quando você está num lugar de vulnerabilidade ou de insegurança, a tendência é você ir para um lugar de defesa e de autoafirmação. Então, eu acho que tudo é relativo, sabe? Eu acho que sim, pode ser um indicativo, mas ele não é imperativo, entendeu? Ele é uma pista. Então, nessa primeira empresa, isso daí eu não encontrei nenhuma outra, sabe? A gente tinha uma lista de red flags, de perfis que não eram aderentes à cultura, sabe? Então, essa autopromoção e autoafirmação era uma red flag para a empresa. Tipo, e era muito bacana conseguir ter isso muito claro, assim. É muito raro também. Exato. Não é comum. Eu ia comentar com você, parabéns. Eu não sei qual era a empresa, quem era o gestor que teve essa preocupação, porque isso é fundamental para ganhar uma conversa. Porque, dá um exemplo, ouvi uma expressão essa semana de um gestor falou: a gente aqui é Bernardinho, time de vôlei, a gente não é Ayrton Senna. O que ele estava querendo dizer com isso? Que não performa sozinho? Não, o Ayrton Senna era um esportista individual, né? Especialista, e ele estava querendo falar da questão do trabalho. Se tiver que catar uma bola que tá quicando, alguém vai puxar, voltar ela para a quadra. E se isso é um valor da empresa, o trabalho em equipe, e eu não vou falar, tem empresa para tudo. Então, sei lá, pega uma Ambev, a cultura Ambev, é uma cultura Ayrton Senna. Né, se eu for falar muito de forma simplista, nunca trabalhei com, mas se eu for fazer isso, cara, aqui o individual, a competição, ela é incentivada. Tem empresas em que a colaboração ela é mais valorizada. Natura. Eu tinha uma amiga que trabalhava, que era economista, trabalhava na área de sustentabilidade, e para ela era extremamente, apesar de trabalhar com sustentabilidade, era extremamente desafiador navegar num ambiente em que era colaborativo, porque ela era extremamente individualista, um perfil dominante, competitivo, mas ela estava numa organização que demandava isso. E aí a gente costuma falar que tem o nosso estilo natural, como nós somos, e tem o nosso estilo adaptado, que graças a Deus a gente, né, consegue, né, adaptar. Mas se isso é muito perene, isso te causa um estresse, também não é saudável, porque aquilo tá te forçando para um lugar que não é o seu lugar de conforto. E então eu acho que ter esse guia, eu acho fantástico. Total. E você, no começo, falou sobre a necessidade de diversidade no time. Eu concordo super. Mas ter time com pessoas muito diferentes também implica em conflitos. E como você conduz esses conflitos e como você faz eles serem elementos bons dentro da cultura do seu time, sabe? Porque em alguns lugares conflito vira briga, né? E não é essa a intenção. Um conflito é uma oportunidade de fazer algo melhor. Como você lida com esses conflitos e como você torna eles em coisas positivas. Vamos por partes. Eu sempre falo, eu prefiro a energia no sentido da energia da briga do que uma energia passiva. Se tem briga, tem amor, tem paixão. Amor, raiva, briga, tá tudo na mesma frequência. Aí, assim, eu pessoalmente, eu detesto gente que não tem energia, que não tem. Vamos, gente! Tipo, essa passividade, a falta de energia, a raiva ou a agressividade se canalizada, cara, boa. Assim, para mim não é um problema. E tem até uma teoria, quero ver se eu lembro ao longo da nossa conversa qual que é o pensador, mas que fala que quando você forma um time, começa todo mundo amigo de todo mundo, lá, lindo, maravilhoso. Vai ter conflito num dado momento. Se o time consegue resolver esse conflito, eles saem do outro lado, você tem uma equipe de alta performance. Então é esperado que tenha conflito. Porque assim, Nossa, muito legal isso. Porque se tem conflito, tem interesse. A gente quer resolver, a gente quer fazer esse negócio dar certo. Então, assim, a apatia, para mim, é muito pior nesse caso. Então, assim, se existe conflito, porque a gente está querendo fazer coisas boas. Eu sempre parto do princípio que somos todos bons, que a gente quer fazer a coisa dar certo e que a gente está no mesmo barco.
partindo disso, como que a gente faz para a gente trabalhar juntos da melhor maneira, cada um no seu estilo, sem ferir o outro? E aí eu não estou entrando nem numa questão de... Partindo que a questão de valores, ética, enfim, está pacificado, como é que a gente encontra esse lugar da relação para funcionar? Então, é através de conversas, é através de mediação, tá todo mundo no mesmo barco pelo mesmo objetivo, então como é que a gente faz isso funcionar? E eu acho que o papel da gestão é criar esses momentos de interação do time, para que isso, né, que isso aconteça de forma natural. Muitas vezes a gente é convidado como gestor a mediar, mas o mundo ideal é que as pessoas consigam conversar entre elas e se alinhar. Então eu sempre trago, como gestora, como eu resolvo isso? Eu tento sempre trazer o contexto de quem está do outro lado. Eu convido a pessoa a refletir, tá? Se o seu colega, seu amigo, enfim, com quem você está falando é assim, assim, assado, como que a gente consegue mostrar esse outro lado? Vou te dar um exemplo concreto. Ontem, um liderado que trabalha com dados trouxe para mim que durante uma reunião com duas profissionais que são da área de comunicação, pediu para ele desenvolver um Power BI em 2 dias, um layout. Só que aí ele estava assim, né? Ó, Jana, fiz aqui o mockup, tive que pensar nos dados, lá, lá, lá. Aí eu falei, deixa eu te contar, você foi vencido pela ignorância. Sim, e não é ignorância no sentido pejorativo, é a ignorância no lugar de falta de conhecimento. Elas compararam, falei, vamos lá, o que, que aconteceu? Falei, eu aqui no papel de quem está de fora da história. Elas compararam desenvolver um Figma, um design, um layout, com fazer um Power BI, que são coisas completamente diferentes. E você tem que levar, eu trouxe ele para pensar, né? Você tem que levar em consideração que a empresa nasceu como uma consultoria de design, que essas profissionais entendem como design. Então, na cabeça delas, era óbvio que você conseguiria fazer em 2 dias. Você é uma pessoa que está, junto com, agora são 2 pessoas que têm de dados, que vai construir essa cultura, porque a gente está começando o time de growth na empresa. Então, assim, você vai ter que mostrar para as pessoas, olha, entendo se fosse nesse contexto, mas para ele, o que no final das contas eu falei, cara, faltou repertório para ele poder argumentar e ter essa leitura. Eu falei, quando for assim, eu posso colaborar, mas saiba que a gente está navegando nesse contexto. Então, não é pessoal, porque essa é outra coisa. A gente pensa que, né, a gente parte do princípio que a pessoa fez aquilo para te prejudicar ou para te ferir. Na maioria das vezes, não. Ela fez aquilo porque é o que ela sabia. Então, assim, tem até acho que é o programa da Gabriela Prioli, agora chama Sabe Ignorância, alguma coisa assim, né? Então, assim, foi ignorância no sentido de, tipo, para elas era óbvio que daria para fazer em 2 dias. Por isso que elas falaram para o cliente colocar no cronograma. Mas por desconhecimento. Então, não é sobre você, entende? Eu acho que quando a gente consegue... E aí tem um livro que é muito bom, que é já de dicas, né? Que é Los 4 Acuerdos, ou Os 4 Compromissos. Que ele fala, que ele começa falando que nada é pessoal. Quando você entra nesse lugar, você fala, cara, isso tira um peso, assim, uma carga emocional tão grande. Cara, não é pessoal, elas só reagiram com o que elas tinham de insumo, do que elas sabiam. E aí, na hora que você tira isso, uau, agora dá pra conversar, não era para elas fizerem isso para me prejudicar, não. Então, assim, eu acho que esse livro é um livro que é uma diquita aqui, uma diquita marota, assim, que eu acho que esse... e o outro que eu acho que é interessante é o Cavaleiro Preso na Armadura, também recomendo. Assim. Nossa, Os 4 Acordos eu super recomendo também. Eu li ano passado. Nossa, dá uma abertura de mente absurda, assim. E é um livro pequenininho, leitura super rápida, gente. Gostoso. E Mas aquilo que é faz uma vida. transformação tão boa, assim, que, tipo, você prega na parede. Eu lembro que quando me recomendaram esse livro, disseram que tinha, tipo, a listinha, assim, presa na parede ou pertinho, assim. Pra sempre se lembrar, sabe? Tipo, nunca é sobre mim, não leva nada pro pessoal. Eu acho que Eu você acho que quer é mudar isso. só a perspectiva da pessoa em relação ao conflito? Eu sou do time que, enquanto tem conflito, tem interesse. Se a gente fizer uma analogia com o relacionamento amoroso, saindo do universo comparativo, quando não tem briga, é porque já acabou, sabe? Se você Uhum, que ainda não tem mais tá. nada a dizer, né? Então, você não tá interessado em resolver aqui. A briga ou o conflito, enfim, ele é um convite porque a gente quer fazer esse negócio dar certo. A gente ainda tem interesse um no outro, a gente tem interesse no que a gente está construindo aqui. Pô, e agora eu fiquei com dúvidas de qual pra caminho eu vou. Eu acho que eu vou continuar nessa da gestão de conflito, porque tem algumas culturas também que são extremamente avessas a conflito, né?
Então, tem algumas empresas que são completamente avessas a conflito. Sim, eu ia chegar nisso. Eu acho que tem organização que permite esse tipo de comportamento porque ela não vai morrer amanhã ou no dia de hoje. Se eu penso numa cultura de startup, de crescimento ágil, né, que você tem que colocar as coisas, tem que testar, que tem que rodar, tem que medir, tem que falar o que funcionou, tem que aprender com os erros, não é erro, é aprendizado, que te exige uma resiliência muito grande, se você deixa para falar depois, ou aquilo vai, né, acumulando, cara, amanhã pode não existir a empresa. Então, acho que a cultura da empresa e o perfil da empresa também dita isso, e permite ou não esse tipo de situação. Numa cultura de tecnologia, de startup, de mudança acelerada, não dá, a gente não tem essa opção. Ou você tem as conversas difíceis, honestas, sinceras, focadas em resolver, ou pode ser que não tenha amanhã. Então, acho que tem um pouco desse lugar, entendeu? Organizações, sei lá, vou pegar aqui uma GE, empresas que estão há muitos anos no mercado, ok. Às vezes elas têm um problema e o impacto, elas têm meses para resolver aquilo. Então, também permite que isso, né? A startup pode ser que não tenha amanhã. Então, assim, muitas vezes é sobre o negócio. E aí, assim, vou deixar para falar depois. Cara, isso daí vira uma bola de neve, entendeu? E aí, vou dizer, eu não como gestora, eu como pessoa, assim. Por muito tempo eu fui essa pessoa que evitava os conflitos. Eu acho que isso é as conversas difíceis. E eu entendi que a única pessoa prejudicada de não ter essas conversas era eu, no final das contas, né? Tem uma coisa que fala da mágoa ou da má água, que é aquilo que você acumula aqui. Eu percebi que aquilo o que acontecia comigo? Se eu não falar, que era o que, né, o meu comportamento era de ir evitando e adiando o conflito. E aí, com isso, eu ia me amargando, né, ou acumulando uma má água, que é o que a gente está falando, nutrindo uma raiva. E quando eu ia expressar, quando a pessoa, sabe aquela gota de areia que caiu, né, quando vinha aquilo, eu já vinha de um lugar assim, eu já vinha já virada no giraia. Porque não era sobre aquilo, era sobre tudo que eu fui acumulando. Então também é saudável para a relação que você pontue as coisas no momento que elas acontecem, para que não vire um elefante branco depois, entendeu? Então, eu fui a pessoa que evitava conversas difíceis. Hoje em dia, nossa, isso foi tão libertador para mim. Tipo, porque a carga de energia que eu colocava quando eu vinha falar era assim, de tipo, ela era desproporcional ao que estava acontecendo ali, a pessoa nem entendia. Então, assim, pontuar as coisas no momento certo, eu acho que é uma oportunidade feliz de resolver uma coisa e ela não virar uma coisa muito maior depois, entendeu? Nossa, total. E você dá a chance do outro também reverter, porque às vezes é isso. Do mesmo jeito que eu conversei com o liderado ontem, pode ser que às vezes eu entendi errado. E muito de como a gente percebe as coisas tem do que a gente sabe, né? Do contexto que a gente tem, do nosso repertório de vida. E você tá lidando com o repertório de vida do outro também. Então, assim, é o tempo todo tendo essa conversa, essa dialética, né? Acontecendo ali, do não falado. Tem muito do não falado também. Sim. Permeando ali, né? O que tá acontecendo aqui nesse campo agora, por exemplo. Total. Eu tô fazendo o caminho inverso que o seu. Então, eu sempre fui muito do Radical Candor, assim, sabe? E muito da. Ela fala muito sobre empatia assertiva. Mas uma das coisas importantes que se tem no livro é que pior do que você não encontrar o jeito certo, o momento certo e o mais empático de falar é você não falar nunca. Então, fala. É difícil, mas fala. E aí, eu vi muito desse lugar, assim. E hoje eu tô aprendendo a lidar muito mais com esses ambientes mais desacelerados. E agora eu tô no ponto de que, cara, talvez nem exista assim o jeito certo. Existe o jeito que é bom pra mim também, assim. Porque não adianta nada eu chegar achando que esse é o jeito certo, vim da rua achando que esse é o jeito certo pra ditar regra na casa dos outros. Então você tem que se adaptar. Cara, não existe jeito certo, assim. Eu era muito dura em dizer assim, feedback sanduíche. Não é assim, não. Não pode, fala diretamente, fala no começo. Não fica colocando, como é? Uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa no final, sabe? Tipo, você vai deixar a pessoa confusa. Hoje eu penso, tem algumas situações que, de fato, né? É o feedback sanduíche que funciona. E eu não julgo mais. Então, é muito, muito dessa mensagem.
Mas eu queria entender quais as técnicas que você usou ali, voltando mais para identificação de perfis, por exemplo. Quais as técnicas que você usa, um pouco sobre elas, assim, qual a sua favorita? Eu só vou complementar o que você disse e já respondo sua pergunta. Uhum, Também aprendi nessa jornada, que é o que você trouxe, que a verdade sem amor é uma violência. uhum, Né? Isso tem muito da CNV, porque o quanto que o outro pode lidar com aquilo naquele momento, você tem uma responsabilidade quando você emana ou fala alguma coisa. Então, às vezes a pessoa não pode lidar com aquilo. Então, também é uma sabedoria e um exercício de empatia com o outro, de saber o momento de falar certas coisas. Que é o que você falou, meio pé na porta, direto, lá, lá, lá. Sanduíche tem hora que funciona, mas tem hora que você precisa tirar o esparadrapo, porque senão a pessoa não vai entender o recado. Então, assim, e tem um contexto da organização, a cultura, que ela pede uma leitura, né? Então, quando a gente está na casa da outra pessoa, a gente tem que pedir licença para entrar. O outro que está lá, ele sabe mais do que a gente. uhum, Então, como é que eu aprendo com aquela pessoa e como é que eu respeito, né? E como é que eu absorvo aquilo e começo a entender o contexto, né? E trazer minha contribuição para ser algo para somar. Então, acho que o que você trouxe faz muito sentido. Assim. Também foi esse processo de aprendizado desse período, assim. Porque também tinha essa coisa, né? Como vinha muito no lugar da raiva, não uhum. vinha muito Era seco corte no lugar do seco, seco. né? Tramontina. Então, assim, também foi um processo, né? E é isso, é um processo de aprendizado interno. Você vai melhorando umas coisas, vai desenvolvendo outras, enfim. E você me perguntou quais técnicas eu mais gosto. Cara, para mim, a entrevista de empatia, ela é... E a escuta e a presença, né? Para mim, ela é fundamental para a gestão. Assim, eu não tenho outra coisa para falar. Se você está disposto a escutar o que a pessoa tem para dizer, você vai conseguir propor, né, caminhos e construir com ela uma jornada de desenvolvimento que faça sentido, sabe? Aí tem coisas como o PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que eu questiono, mas assim, tem o CHA, que é o Conhecimento, Habilidade e Atitude. Mas eu acredito no momento que a gente está muito mais numa mentalidade de você é o dono da sua carreira. Uhum, O plano de carreira é seu e não da empresa. A empresa pode falar, olha, para nossa relação funcionar, sucesso para mim é isso. Então, no período de e determinar quais são junto, em conjunto, contratar qual é a expectativa, quais são os indicadores e o que você precisa para entregar. Mas a carreira é sua. Hoje você está num lugar, né? Você está com o seu crachá emprestado, prestando serviço para aquela organização. Amanhã você está em outro lugar. Então, assim, projetar que a empresa vai fazer o papel de gestão da sua carreira, cara, desculpa, assim, é sua responsabilidade, a carreira é sua, o plano de desenvolvimento é seu. E assim, se eu pensar numa mentalidade de aprendizagem em autodirigida, cara, a gente vai aprender coisas para o resto da vida. Então, assim, tem aquilo que do conhecimento que é esperado para aquele cargo, a habilidade e atitude que é evidência a entrega daquilo que você desenvolve. Mas isso com o olhar do momento que você está. Mas o plano de voo, da onde você quer chegar com a sua carreira, o que você quer fazer, é seu. E muitas vezes uhum, a empresa é uma passagem, na maioria das vezes ela cumpre uma etapa da jornada. Se você está fazendo uma viagem, ela é um dos roteiros, né, um dos lugares que você queria visitar. Mas você quer chegar lá no lugar tal. Aí vocês vão ter um tempo aqui que essa coisa vai funcionar, vai ter um tempo que já não vai fazer mais sentido. Então, assim, eu acho que a minha provocação é que a pessoa é responsável, seja líder, seja colaborador, você é dono da sua carreira. Eu até falo que minha carreira, minhas regras, né? Então, assim, uhum, você tem que ser responsável pelo seu plano de desenvolvimento. E muitas vezes você não sabe como fazer, mas você vai ter que ir atrás, vai ter que buscar quem sabe, vai ter que buscar ajuda profissional, enfim. Então, acho que ter clareza do que assim, se eu fosse falar para o liderado e para o gestor, eu acho que a primeira coisa é contratar a expectativa. Como vai funcionar a relação? Quais vão ser, o que é sucesso, né? Como a gente vai se falar, com que frequência, que tipo de decisão você quer ser acionado ou não. Acho que tem várias coisas dos dois lados, né, que a gente pode se organizar para que a relação funcione melhor, sabe? Se não vem do gestor, tem que vir do liderado, mas isso exige maturidade, né?
E muitas vezes a gente espera que o gestor faça e o gestor não está pronto na maioria das vezes. Então você vai ter que ser essa pecinha. É isso que eu ia falar, sabe? Você falou sobre empatia. E eu trago milhares de pessoas aqui, milhares não, um dia, mas dezenas de pessoas aqui, sempre falam sobre empatia. E isso me leva para um lugar de muita reflexão, sabe? Porque, cara, você dizer que a outra pessoa, ou que você precisa ter empatia com outra pessoa, ou que outra pessoa precisa ter empatia com você, também exige que haja um letramento emocional muito grande. E aí, autoconhecimento é uma coisa nova, né? Uma disciplina nova. E se você for olhar para a história da humanidade, tipo, tem o quê? 10, 20 anos, beleza. E aí, quando você exige que você seja empático, também é importante que a gente lembre que, velho, se a regra de ouro é você não fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse com você, de diamante é você tratar o outro como ele quer ser tratado, como a gente conversa. E aí, esse distanciamento e esse entendimento exige um lugar de maturidade que, para mim foi difícil de construir, sabe? E até hoje eu não sei, assim, eu acho que eu tô no caminho de construção. É Que eu um vou café com a lendo, vida. isso, vou lendo, vou estudando e tudo mais. E quando a gente fala sobre os líderes de hoje, tipo, a gente falou isso sobre antes, assim, são os líderes despreparados, né? Que não estavam ali pensando em cair naquela cadeira. E que, gente, como é que essa galera que nunca nem refletiu sobre liderança vai conseguir construir esse lugar de empatia e de entendimento sobre o outro, sabendo se separar do outro, sabe? Entra num arcabouço tão complexo. Eu queria que você refletisse em voz alta sobre isso, que eu acho que você tem muito a dizer. O que eu ia comentar é que eu acho que, assim como falar finanças para a vida, a gente de fato não teve esse letramento, não teve letramento emocional, não teve letramento financeiro, então acho que a gente está correndo atrás do prejuízo. Acho que tem uma longa jornada, não acho que ela se encerra, sempre vai ter uma questão para resolver. Eu acho que uma coisa que me veio que é importante falar aqui, a empatia, você tem empatia, mas você não pode se misturar com o outro. E eu já tive nesse lugar da empatia, de tipo, tá, se você se mistura com o outro, você vai junto, você sucumbe. Então a empatia, ela parte do lugar da antropologia, que você precisa estar num lugar de, sim, se colocar no contexto do outro, mas no papel de observador. Se você for junto, você não vai conseguir ser contributivo. Então, assim, eu acho que também tem uma falácia, precisa ser. Não. E assim, tem coisas que eu não vou simplesmente conseguir ter empatia. Vou dar um exemplo bem concreto, assim. Porque eu não tinha, a gente tem os nossos vieses, as nossas limitações. Então, sei lá, uma época eu estava com uma questão, ainda tem uma questão de frouxidão nos ligamentos, eu torci o pé, enfim. Quando eu estava com o pé dolorido para andar na calçada, eu percebi que, assim, cara, isso é terrível. Só que, assim, concorda que. E aí eu já comecei a criticar o governo, um monte de coisa na minha cabeça, de tipo, tem que repensar isso, lá. Até então, eu não tinha tentado isso. Como é que eu ia ter empatia por alguém que tem uma instabilidade, que anda e que sente que a calçada está esburacada? Poderia passar isso muito levemente? Poderia. Mas eu senti na pele real completamente diferente, entendeu? Então, assim, como é que eu me coloco a serviço, consigo escutar o que o outro está me trazendo, mas eu também não me misturo para poder conseguir ajudar a pessoa naquela travessia, naquela questão, entendeu? Acho que esse que é o desafio também. Sim, e aí eu me lembro de uma conversa que a gente teve no Mulheres de Growth, que todo mundo pôde contribuir aí, e eu percebi que, independente da senioridade, todo mundo teve muita dificuldade quando se falou, tipo, pô, quando uma pessoa tem ali um estresse emocional, ou quando a pessoa apresenta um quadro de depressão, ou quando a pessoa apresenta um quadro de burnout, tipo, como você pode ser o líder que vai estar lá para dar a mão para essa pessoa, mas também levando em consideração que você tem todo um time que precisa que aquela pessoa compareça nos limites, sei lá, respeitando as limitações dela, mas existe um time com uma expectativa sobre aquela cadeira ali. Mas você também entende a dor daquela pessoa e como é que você balanceia todos esses pensamentos numa questão de liderança. O que eu compreendi ali é que, independente da senioridade, é uma posição difícil para qualquer líder, sabe? E vem muito desse lugar de tipo, cara, eu entendo a sua dor,
mas eu também não posso misturar a ela, e eu também não sou psicóloga, eu também não sou terapeuta, eu não vou ser a pessoa que vai conseguir te ajudar diretamente, sabe? E eu acho que nessa hora o líder tem que pedir ajuda. A gente não é psicólogo, a gente não é terapeuta. Eu acho que aí tem que ter uma intervenção de um RH, de alguém que vai ter ferramentas para lidar com esse contexto e dar orientação e encaminhar, porque assim é uma responsabilidade muito grande. Dá para um lugar de saúde mental, enfim, que é seríssimo, né? Então eu acho que nessa hora é a hora da gente calçar a sandália da humildade, pedir ajuda do RH para poder intervir, né? Então acho que tem gente que pode colaborar e dar os caminhos, sabe? Uhum. Eu acredito muito na questão do líder situacional, né? Então, para cada momento ou para cada pessoa, você consegue aparecer e se colocar da forma mais apropriada para a situação. E a gente falou já de várias coisas, já falou de muitas pessoas diferentes, já falou de situações diferentes, já falou de ferramentas diferentes. Eu queria entender sobre as posturas, porque se a gente tem tantas diferenças assim no nosso entorno, a gente também vai precisar ter uma pessoa flexível e múltipla. Como você trabalha essa adaptação de quem você é para as situações que você enfrenta? Cara, com o tempo, às vezes até eu me surpreendo com a minha atitude, assim. É muito louco, porque é um teatro, né? E aí, quando você aprende, tá, neste momento, né? E óbvio, tem o que é confortável, que é aquilo que você faz de forma natural, e tem aquilo que você consegue se adaptar. E um gestor tem que se adaptar de acordo com a situação, de acordo com o contexto, de acordo com as pessoas. Então, tem momentos que eu tô mais dominante, mais diretiva. Tem momentos que eu tô mais mediadora e mais vou te escutar. Tem momentos. E você começa a entrar e sair do personagem de uma forma muito rápida. Às vezes é até bizarro, porque aí você entra naquela situação, no papel que exige, depois você volta para o seu estilo natural, que é ótimo, porque você não fica sobrecarregada e tal. Mas é treino. Eu cheguei ao ponto de buscar ajuda no teatro para poder terapia, enfim, discussão muito do que é eu, do que é o palco, do que é o personagem, do que está acontecendo ali naquela cena. Na psicanálise a gente fala muito de cena e de entrar na cena e sair da cena. Então, assim, porque, cara, é um teatro, no fundo é isso. E aí, assim, só que como é que você entra naquilo e você volta pro seu lugar, que é o seu lugar, que é assim, é aquele lugar que é o lugar de paz, o seu centro, enfim. Então, acho que usa muito dessa coisa do teatro mesmo. E não é no teatro, que é uma atuação. Então, aqui, neste momento, nesta situação, pede uma atuação dessa forma. Então, e num papel de liderança, muitas vezes você vai trocar de papel várias vezes. Então, assim, e aí você vai aprendendo a fazer isso. E aí, às vezes, eu mesma me surpreendo. Eu falo, nossa, fui assim, fui e voltei. Como é que eu fiz isso? Não sei, entendeu? Você, daí é bacana falar sobre isso, porque eu queria transbordar um pouco. A gente falou sempre para baixo, né? Olhando para baixo, para tipo nós e os nossos liderados. Mas quando a gente senta na mesa com os pares, eu acho que essa flexibilização precisa ser um pouco maior. Daí eu queria entender sua visão dentro desse espectro, assim, de tipo, da flexibilização e mobilização da pessoa como líder. Como você lida com a liderança de pares, assim? Eu acho que sim. Ali eu acho que a gente volta para uma cadeira, talvez, de especialista, em algum nível. Você tem colegas das suas áreas de, né, líderes de áreas que são pares e que conhecem daquilo, né? Tem a responsabilidade de time, mas é um líder técnico ali. Então, eu acho que tem uma coisa de escutar, de ceder. Acho que você vai ter que fazer mais concessão. Ao mesmo tempo, para mim, assim, quando eu estou em pares ou com os liderados, eu aprendo muito, mas quando você está com pares ou com superiores, é a chance que você tem de receber um pouco e se nutrir um pouco. Liderança é muito sobre doação. Então, assim, para mim é um tesão quando eu tô com pessoas que eu olho assim e falo, cara, que pessoa inteligente, gente. Olha o que ele tá falando, que inspirador. Falo, nossa, eu quero ficar nessa conversa aqui, sabe? Então, mas eu acho que é um lugar de muito mais concessão e negociação. Assim, eu acho que pede uma postura diferente, assim, sabe? Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu chegar num lugar muito bacana aqui.
E aí, eu vou passar para a última parte da nossa entrevista, que é sempre a mais, a mais surpreendente, assim, resposta. Não que eu esteja querendo te colocar nenhuma pressão, mas estamos aí abertos para ouvir. Tá O bom. que você diria para Jana de 18 anos que faria dela ter uma jornada e um caminho muito mais tranquilo até aqui? Acho que leveza, menos cobrança consigo, exigência, e que vai dar certo, sabe? Confiar no seu potencial, na sua capacidade, no seu interesse, na sua curiosidade, né? Que o mundo é feito de pessoas boas e sempre vai ter alguém para te estender a mão. E eu acho que é leveza, assim. Por muito tempo eu fui uma pessoa muito dura comigo mesma. Eu coloquei uma pressão muito grande, né? Uma exigência muito grande. E eu acho que a gente pode curtir a jornada, sabe? Então, fazer tudo isso que a gente está falando, né? Tem todos esses desafios, mas pode ser leve. Então, acho que. E que vai ficar tudo bem, sabe? E quais livros e materiais você recomendaria? Você já falou de 2, mas quais outros você recomenda para pessoas que estão aí nesse desafio de liderança, nesse período de aprendizado? O Pipeline da Liderança é um clássico. Eu acho que eu super recomendo, porque ele vai falando dessas passagens, né? De técnico para primeira gestão de pessoas, gestão de gestores. E eu acho que ele vai falando dessa trajetória. A gente falou do Cavaleiro Preso na Armadura, dos 4 Acordos. Eu acho que o livro da Brené Brown, qualquer um da Brené Brown, que a gente fala, né? A Coragem de Ser Imperfeito, né? Tem um outro. A Coragem de Ser Perfeito, eu acho que não é dela, é um outro, né? Que fala sobre vulnerabilidade. Todos da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu acho que são livros que podem ajudar. Escutar o podcast aqui, eu acho que é um caminho de autodesenvolvimento. E trocar com pares que é o que você faz e chamar pessoas para conversar, né? Ter um mentor ou uma mentora. Porque, gente, não adianta, tá? Eu faço terapia, faço coaching, eu recebo, né? Só para vocês entenderem, eu recebo terapia, eu recebo coaching, eu recebo mentoria, porque a gente é cego, não adianta. A gente sempre, o olhar do outro, esse olhar do observador, de alguém que não está inserido no contexto, resgata a gente para um lugar e traz a gente de volta. Então, para além da leitura, ter alguém com quem trocar, eu acho sempre positivo, assim. E até ouvi uma coisa esses dias, um amigo falou, é tão impressionante quando a gente fala o quanto que a gente elabora. Ele falou, porque ler um livro não quer dizer que você é fluente no idioma, você ganha uma linguagem. Então, ao falar, existe uma elaboração. E quem quiser, enfim, me adicionar nas redes sociais, só me marcar no LinkedIn, puxar para tomar um café, conversar, como a Jess fez aqui, eu estou à disposição. É isso, galera. Então, muito obrigada por terem chegado até aqui. Eu vou deixar o endereço da Jana aqui embaixo. Vamos lá, ela é super legal. Tirem dúvidas. Ajudem esse podcast compartilhando com pessoas que você acredita que esse papo vai beneficiar. Deixe as estrelinhas, os comentários, façam perguntas e aí a gente vai respondendo. Muito obrigada e até o próximo episódio. Valeu, gente. Foi um prazer. Bom dia. Tchau, tchau.